Bom, vamos à obra O Ateneu, do Raul Pompeia, um romance escrito em 1888 e que tem um subtítulo importante, que é Crônica de Saudades. Bom, em primeiro lugar também temos que lembrar que o Ateneu ele é um livro múltiplo, porque ele é difícil de ser catalogado. Ele tem características do realismo, ele basicamente subverte o naturalismo, tem características do impressionismo, do expressionismo. E por quê? Porque ele é um livro assim, né? Porque ele é a síntese de todas essas tendências literárias do tempo. Ele tem uma linguagem também pesada, elaborada, super trabalhada. Até o Mário de Andrade acabou comparando ao Barroco, né? Só para ter uma ideia. Tem trechos autobiográficos, porque o escritor Raul Pompeia ele estudou num colégio chamado Abílio, no Rio de Janeiro, que é essa foto que vocês estão vendo aí, né? E aí, claro, então tem trechos autobiográficos, é uma obra memorialista, é narrado em primeira pessoa, o foco narrativo é primeira pessoa, é narrado pelo Sérgio, mas o Sérgio é um narrador adulto que rememora, ou seja, o seu passado. Na verdade, o passado dele são 2 anos dentro do Ateneu. E ele vai mostrando essas recordações, essas reminiscências, essas impressões que ele teve, né, dentro do Ateneu. Então, claro que é altamente subjetivo, tem por subtítulo Crônica de Saudades, é um romance introspectivo, e o Ateneu ele era publicado em folhetins, só que ele teve uma interrupção quando teve a notícia lá da abolição da escravatura, e aí depois de 4 dias veio o capítulo final, que é o capítulo do incêndio do colégio. Então o colégio aqui traz meio que uma espécie de passado imperial, escravocrata e tudo mais, o que vem a mostrar o lado, claro, abolicionista e republicano do Raul Pompeia. Até o Mário de Andrade vai dizer que talvez em vida fosse a ideia do Raul Pompeia de tocar fogo, de incendiar o Colégio Abílio. Não conseguindo isso em vida, fez isso literariamente, né, criando o Sérgio indignado, só que depois tem um personagem chamado Américo que vai tocar fogo no Ateneu lá no final. Então, vamos cuidar depois desse finalzinho também do incêndio aí provocado por um menino rebelde chamado Américo. Bom, temos aqui a capa, né? A capa ela é uma cena importante do livro, que é o pai levando o Sérgio ainda com os cachinhos para visitar o Ateneu. Então reparem como é que começa, né? Muitos já fizeram questões sobre esse começo. Ó. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Então essa é a abertura clássica do Ateneu. O Sérgio, narrador em primeira pessoa, lembra das palavras do pai. O que o pai está dizendo, né? Sai da bolha, sai dessa questão só de ficar em casa, amor de mãe, amor de pai, e vai conhecer o mundo. O mundo, o que é o mundo aqui, né? É a questão do colégio, da educação, do ensino, da intelectualidade. Diz o Sérgio, bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Então, ou seja, né, ele larga o carinho de pai, da mãe, para entrar num ambiente cheio de regras internas, como o Ateneu aí, né? Diz ele, lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos. E por que saudade hipócrita? Porque essa crônica de saudades aqui é dura para o narrador, ele sente muito, né? Ele é um personagem que sentia muito. Então já temos aqui um narrador adulto que vai rememorar o passado dele no internato, no Ateneu, e ele volta para os 11 anos. Eu tinha 11 anos, frequentara como externo durante alguns meses uma escola familiar do Caminho Novo. Lecionou-me depois um professor em domicílio. Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira aprovação eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. Ou seja, aqui, né, sempre estudos mais simples, depois uma educação mais em casa, nada comparado ao que seria estudar no grandioso Ateneu. Tanto que ele vai dizer o internato. E aí o Sérgio já sabe, vai olhar para os brinquedos dele, já sabe que vai ter que abandonar, é outro mundo agora que está se instalando ali. Mas o movimento animou-me. Primeiro estímulo sério da vaidade. Distanciava-me da comunhão da família como um homem. Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos. Aqui é a questão da independência dele, a questão também da transição, do rito de passagem. E aí os pais do narrador decidem qual vai ser a escola escolhida na casa que é o Ateneu. E por que o Ateneu a gente vai saber por quê, né? Porque é uma propaganda absurda sobre o Ateneu. Um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.
É um colégio dormitório, então o Ateneu, né, ele é grande, então os pais pagam, é um internato. Ateneu era o grande colégio da época, afamado, com fama por um sistema de nutrido reclame, muitas propagandas, mantido por um diretor, o Aristarco, que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. Reparem a ironia já do narrador, né? O Ateneu desde muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. Ou seja, aqui o Ateneu ele é gigante, ele é bem propagandeado, é o preferido dos pais. O colégio é grande e se faz grande também com as propagandas. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família de Visconde de Ramos do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Bom, aqui já vai antecipar então a figura do diretor da escola, que é o Aristarco de Ramos. Lembrar que o Aristarco ele é a síntese da corrupção. O Aristarco é a síntese da corrupção. Vamos ver como é que ele leva o colégio agora, né? O que ele vai dizer? Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, aos montes, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Ou seja, os professores se matam para fazer o livro didático, só que não sai o nome deles, fica um anonimato ali, porque quem é que vai ser propagandeado? Aristarco e o seu Ateneu, né? Caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, na Alemanha, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos asfaimados de alfabetos dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam Aristarco eram um belo dia surpreendidos pela enchente gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. Ou seja, ele impõe, leva os livros dele com o nome dele estampado, enfim, né, para que usem o material dele e, de certo modo, é uma forma de angariar aluno também. E esse trecho aí, ele já caiu no Enem, certo? Vinha com aquela questão de descrever as atitudes feitas pelo Aristarco. O que nós temos aí? A questão da inserção social do colégio. Mas o que se marca ali, né? A questão toda da ideologia mercantil e que vai repercutir exatamente no nome dele, na vaidade pessoal do Aristarco. Então, Aristarco, como diz ali, né? Aristarco todo era um anúncio. Enfim, ele era aquele cara que representava inteligência, educação moral, e os estudantes mais ricos se tocavam todos para o Ateneu. De fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira. A primeira vez que viu o estabelecimento Ateneu foi por causa de uma festa de encerramento dos trabalhos. E aí, claro, o Sérgio foi conhecer o estabelecimento, tinham feito uma grande sala, enfim, de anfiteatro, tem luxo nas paredes, os alunos ficam ali na arquibancada, muita gente para pouco espaço, e o Sérgio vai observando tudo, né? Meu pai ministrava-me informações. E houve uma alocução comovente de Aristarco, houve discursos de alunos e mestres, houve cantos, poesias declamadas em diversas línguas. O espetáculo comunicava certo prazer respeitoso. Reparem como é que é a casca do Ateneu, a aparência do Ateneu, a embalagem, o invólucro, digamos assim, né? É muito bonito, ele passa uma impressão de seriedade, uma impressão de respeito, uma impressão de, digamos assim, né, de inteligência, de alta intelectualidade. A bela farda negra dos alunos, de botões dourados, infundia-me a consideração tímida de um militarismo brilhante, aparelhado para as campanhas da ciência e do bem. Reparem, né, ele olha também o uniforme dos alunos, ele vê o que? Aquela questão do militarismo, da disciplina, da rigidez, da ciência, da inteligência, do bem. Só coisas boas a casca do Ateneu nos mostra, mas daqui a pouco a gente vai conhecer como é que está por dentro. Por dentro é outro papo. Enquanto que a aparência é bonita, a casca é bonita, o interior é podre, digamos assim, né? Aí vai vir o professor, o Venâncio, discursar, e ele é um baita de um, digamos assim, de um puxa-saco do Aristarco, né? Um discurso principalmente impressionou-me. Gagoa, firme, tezinho, Venâncio, professor do colégio. E aí, vamos ver aqui, ó, reparem nas palavras do Venâncio, são palavras de um puxa-saco, ele fica bajulando o Aristarco. O mestre, perorou Venâncio,
é o prolongamento do amor paterno, é o complemento da ternura das mães. Reparem, está falando isso para muita gente, está ali para pais que não têm filhos ainda no Ateneu. Então, qual é o pai, qual é o discurso que ele está fazendo? Um discurso para ganhar os pais, ganhar alunos. Entrem no Ateneu, que aqui é tudo muito bonito, com amor, com carinho, com ciência, com rigidez, com disciplina. Olha o que ele vai dizer, a família é o amor no lar, o Estado é a segurança civil. Mas o mestre, com o amor forte que ensina e corrige, prepara-nos para a segurança íntima, inapreciável da vontade. E aí vem a bajulação final. Acima de Aristarco, só Deus, Deus tão somente. E abaixo de Deus, o Aristarco. Bom, até lembra aquele discurso um pouco assim irônico no enterro do Brás Cubas, né, do Machado lá. Então aqui é um elogio gigante do Venâncio, professor, né, ao diretor Aristarco. E, aliás, os professores vivem nessa bajulação ao Aristarco. Então, o narrador está totalmente feliz, porque está se sentindo seguro ali dentro daquele clima muito bonito, muito amável, muito de disciplina, de sabedoria, né, a fina flor do colégio brasileiro. Por ocasião da festa da ginástica, voltei ao colégio, diz ele. E aí vai dizer onde é que estava situado o Ateneu, está situado no Rio Comprido, extremo, a chegar aos morros. E no dia de uma festa lá de educação física tinha muita gente ali, o Sérgio e o pai dele também estão ali. Aí vem, disse meu pai, vão desfilar por diante da princesa. Reparem quem está ali, né? A princesa Isabel. Marca bem essa questão, né, do Brasil Império. A princesa Isabel, regente nessa época, achava-se à direita em gracioso palanque de sarrafos. Então aqui referência à princesa Isabel, lembrando que o livro foi publicado em 88, o Brasil era império, e vai dizer o texto que no Ateneu tem cerca de 300 alunos. E lembrar, 300 alunos, homens, meninos. O Ateneu não era uma escola mista, meninos e meninas, é só meninos. E aí aparece a primeira turma se apresentando com os halteres, a segunda com as massas, a terceira com as barras. Fechava a marcha desarmados os que figurariam simplesmente nos exercícios gerais. Enfim, aí vem o professor lá de ginástica, dava ordens, está todo bobo, sabe que é o símbolo das atenções agora. Como oficiais subalternos, auxiliavam-nos os chefes de turma. Acabadas as revoluções, apresentaram-se os exercícios. A teoria toda do corpore sano, do corpo são, né, foi praticada valentemente ali. Então aquela questão da rigidez, do corpo, tudo sendo colocado, inteligência e corpo, tudo arrumadinhos dentro do Ateneu. E o Sérgio já se sente totalmente integrado, ele bate palmas, né, e tudo mais. Aí eu batia palmas, gritos escapavam, de que me arrependia quando alguém me olhava. Mas ele está totalmente bobo, e detalhe, não é aluno ainda do Ateneu. Ele está todo bobo vendo isso aí. Deram fim a festa, os saltos, os páreos de carreira, as lutas romanas e a distribuição dos prêmios de ginástica que a mão egrégia da sereníssima princesa e a pouco menos do esposo Augusto, né, o conde D, alfinetavam sobre os peitos vencedores. Bom, aí o que nós temos o Aristarco? Arrebentava de júbilo, porque é o colégio, dentro daquela ideia de casca de aparência, mostrar o que? A rigidez, a disciplina, todo mundo mostrando, a família batendo palma, todos os alunos que não são alunos do Ateneu querendo entrar no Ateneu. E o Aristarco sabe, né, que isso é sinal de mais alunos. Uma coisa o entristeceu o Aristarco, um pequenino escândalo. Seu filho Jorge, na distribuição dos prêmios, recusara-se a beijar a mão da princesa Isabel, como faziam todos ao receber a medalha. Era republicano pirralho. Tinha já aos 15 anos as convicções ossificadas na espinha inflexível do caráter. Então aqui o filho do Aristarco é um filho meio rebelde para Aristarco, ele é republicano, então ele se recusa a beijar a mão da princesa Isabel. E aí o Aristarco, porém, chamou o menino à parte, encarou-o silenciosamente e nada mais. O Aristarco fulmina ele no olhar, faz ele desaparecer só no olhar. O Ateneu, 40 janelas resplendentes do gás interior, dava-se ares de encantamento com a iluminação de fora. Avaliem o prazer que eu tive, diz o narrador, quando meu pai me disse que eu ia ser apresentado ao diretor do Ateneu e a matrícula. Então ele vai entrar no Ateneu, né? E aqui uma das caricaturas do próprio Raul Pompei, que era um caricaturista, ele desenhou aqui o Ateneu. Então, gigante o Ateneu.
Aí o Aristarco recebe o narrador, o Sérgio, né? Recebe o pai do Sérgio, fez-se cativante, paternal. Como se chama o amiguinho? Perguntou-me o diretor. Sérgio, dei o nome todo. Pois, meu caro Sérgio, amigo, há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora estes cachinhos. Porque, sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio. O que ele está querendo dizer, né? A questão da vaidade, vamos tirar fora essa vaidade. Por isso, aquela questão do uniforme, muitas vezes em colégios, né? Enfim, não deixar o extrato social falar mais alto. Então, o que ele está deixando, né? Está dizendo ali, cabelo raspado, vamos lá pelas tantas, manter, né? Enfim, a questão toda das vaidades fora aqui do colégio. Reparem que é um discurso muito sério, um discurso muito, né, de encantamento para os pais. E aí entra a dona Ema, a esposa do Aristarco, né, que é a enfermeira do colégio, e diz: peço licença para defender os meninos bonitos. Objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com esta frase, untuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, a dona Ema. Aí o Sérgio diz, né, que tem 11 anos, a dona Ema já olha para ele, mas tu parece mais infantil, parece 6 e tudo mais. O Sérgio até acaba dizendo que não é tão desenvolvido assim. E a dona Ema passa a mão nos cabelos do Sérgio, comece oferecendo os cachinhos à tua mãe. Mas o Sérgio é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. Demais, o meu colégio é apenas maior que o lar doméstico. O amor não é precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilância são mais ativos. Reparem aqui nas palavras do Aristarco, né? É um discurso só de fachada, um discurso apenas para ganhar os pais, porque depois o Sérgio vai mostrar que isso não é verdade dentro do Ateneu. É o discurso, então, de fachada. E aí o Aristarco diz que trata melhor os alunos novos, né? Que a esposa dele é enfermeira. Aí depois vai falando para o pai dele sobre ensino, sobre castigo, sobre métodos de ensino, que ele suprimiu a questão digamos assim, de castigo corporal e tal, enfim, né? Mas ele está dizendo, né? Enfim, que tem alguns castigos, como depois a gente vai ver, de ficar copiando o texto, aquela coisa toda, né? Bom, feita a matrícula, abriam-se as aulas a 15 de fevereiro. De manhã, a hora regulamentar, compareci. Ou seja, o Sérgio vai entrar, então, no colégio, agora o Ateneu, não é mais apenas um visitante, um observador. Agora ele faz parte desse núcleo aí do colégio, certo? Bom, aí qual é o detalhe? O Aristarco, primeiro dia o que ele faz? Ele oferece ali a mão, né, para os meninos passarem e darem um beijo. Só que os maiores, como dizem em regra, recusavam-se à cerimônia e partiam com um simples aperto de mão. Quando meu pai entrou comigo, havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento. Decepção talvez de estatística. Por quê? Porque o número dos estudantes novos não compensando o número de perdidos. As novas entradas não contrabalanceando as despesas do fim do ano. Os meninos que saíam, enfim, né, se formavam, digamos assim, no último ano, o Aristarco não conseguia suprir com os novos. E aí, e o seguinte, né, quando o Aristarco meio que também apertava a mão, beliscava um pouco a mão e tudo mais do aluno, já era para o aluno saber se ligar que ele estava devendo a matrícula, né, devendo mensalidade atrasada aqui. Ele tinha, o Aristarco, maneiras de todos os graus segundo a condição social da pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. Então reparem que o Sérgio está fazendo, né, uma crítica às atitudes falsas do Aristarco. E aí, aquilo que eu falei, às vezes um aluno sentia uma alfinetada no jeito da mão e tudo mais, né? Por quê? Porque estava alguma mensalidade atrasada. Bom, aí o Sérgio vai ser apresentado para o professor Mânlio. E o Aristarco vai acabar dizendo, né? Um trabalho insano, moderar, animar, corrigir essa massa de caracteres onde começa a ferver o fermento das inclinações. Naquela fase de começo, enfim, de adolescência, né, tudo mais, o corpo, transformações, voz e tudo mais, que o Aristarco está dizendo, encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos ímpetos, amordaçar excessivos ardores, manter a disciplina, retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos precocemente, espreitar, adivinhar os temperamentos, né, tipo, ficar de detetive ali, prevenir a corrupção, desiludir as aparências sedutoras do mal, aproveitar os alvoroços do sangue para os nobres ensinamentos, prevenir a depravação dos inocentes,
espiar os sítios obscuros, fiscalizar as amizades, desconfiar das hipocrisias, ser amoroso, ser violento, ser firme. Ah, meus amigos, concluiu o ofegante, não é o espírito que me custa, não é o estudo dos rapazes a minha preocupação, é o caráter, não é a preguiça o inimigo, é a imoralidade. O que ele vai dizer? Estejam tranquilos os pais. No Ateneu, a imoralidade não existe. Olha só o que ele passa para os pais. A imoralidade não existe, uma grande falsidade, porque o Sérgio vai depois nos contar, né? Velo pela candura das crianças como se fossem, não digo os meus filhos, mas as minhas próprias filhas. O Ateneu é um colégio moralizado. E eu aviso muito a tempo, eu tenho um código. Bom, repare então que discurso, que casca, que aparência, que discurso de fachada o Ateneu e o colégio fazem, digamos, para os pais. Agora, quando meu pai saiu, diz o Sérgio, vieram-me lágrimas, que eu toria tempo de ser forte, ou seja, para que ninguém visse, né, essa fraqueza nele aí, né? E aí tem lá um cara, que é o inspetor lá, o João Numa, que já pergunta para o Sérgio se ele não vai brincar e tudo mais, e já desce com o Sérgio, tenta ambientar o Sérgio no clima do Ateneu. O professor Mânlio, a quem eu fora recomendado, recomendou-me, por sua vez, ao mais sério dos seus discípulos, o honrado Rabelo. Os companheiros de classe eram cerca de 20, uma variedade de tipos que me divertia. Então ele cita alguns ali, né? O Gualtério, Nascimento, Álvares, Almeidinha, Maurílio, Negrão, Batista Carlos, Cruz, Sanches, enfim. E ele diz que o resto era uma cambadinha indistinta, adormentados nos últimos bancos, confundidos na sombra preguiçosa do fundo da sala. Então, ele vai mostrando um pouquinho de como é o interior, né? Ele vai dizer que também foi recomendado ao Sanches, e é o primeiro dia de aula. E aí o Rabelo, a quem o Sérgio foi recomendado, né? Ele já, ao invés de ambientar ele, brinca aqui, brinca ali e tudo mais, né? Vamos ler, vamos usar a inteligência, aquela coisa toda, ele já faz como são as regras no Ateneu, e indignado, né? Reparem que ele vai fazer um papel do que é o Ateneu ali. Ele vai dizer, uma cáfila, uma corja, não imagina, meu caro Sérgio. Conte como uma desgraça ter de viver com esta gente. Reparem, né? Vai todo o discurso do Aristarco por água abaixo, agora no discurso do Rabelo. Conte como uma desgraça ter de viver com esta gente aqui no Ateneu. Aí vão as carinhas sonsas. Generosa mocidade. Porém, uns perversos têm mais pecados na consciência do que um confessor no ouvido. Uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fim-se neles, são servis, traidores, brutais adulões. Vão juntos, pensa-se que são amigos, sócios de bandareira. Sérgio, fuja deles, cheiram a corrupção e empestam de longe. Olha aquele ali, aquele ali é um mareiro. Ele é um grande ginasta, né? Forte como um touro, todos temem ele. Muitos o cercam, os inspetores não podem com ele, o diretor, o Aristarco, respeita o mareiro. Faz vista larga para os seus abusos. Ou seja, o Rabelo já aponta quem são os piores, os melhores, os mais fracos, os protegidos. E todo aquele discurso do Ateneu cai a partir de agora, quando o Sérgio está vivendo basicamente agora o Ateneu. Aí vai falar de um cara chamado Franco, que é muito religioso, né? E daí o Rabelo, né, vai dar grande lição para o Sérgio, que é não admitir protetores. Viu aquele da frente que gritou calouro? Reparem que eles já passam ali pelo Sérgio tentando intimidar o Sérgio, né? Ô calouro, ô novato, né? Se eu dissesse o que se conta dele, aqueles olhinhos úmidos de Senhora das Dores, ou seja, parece um santo, mas é um diabo, né? Olhe, um conselho, Sérgio. E aí cuidem esse conselho. Faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se. Isto aqui é uma multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota. Vivo só e vejo de longe. Mas vejo. Não pode imaginar, os gênios aqui fazem 2 sexos como se fosse uma escola mista. E aí ele começa a falar então da questão da homossexualidade dentro do Ateneu. Por quê? Porque os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. São dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo. Ou seja, os mais fortes ficam de protetores dos mais fracos em troca da questão sexual. E qual é o conselho do Rabelo? Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores.
Reparem que se a gente voltar algumas páginas, o que diz o Ateneu? Aqui no colégio a imoralidade não existe. O que diz o Rabelo depois? É um trecho importante que ele mostra os protegidos, os piores, os melhores, enfim, os alunos ali. E aí ele vai dizer, olha, aqui reina a homossexualidade, os mais fracos são impelidos para o sexo da fraqueza. Sérgio, faça-se homem, meu amigo, comece por não admitir protetores. Bom, ia por diante o Rabelo com seus extraordinários avisos quando senti puxar minha blusa, quase caí. É um aluno mais forte que o Sérgio, né, que está tentando intimidar o Sérgio já. Não obstante, apanhei com raiva um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me com uma gargalhada e sumiu-se. Muito bem, aplaudiu o Rabelo, né? Ó, apanha, bata, mas não admita protetores, Sérgio. Certo? É isso que ele está querendo dizer. E aí, o Barbário vai aparecer, enfim, né? Esse cara aí que está tentando já intimidar o Sérgio, é aquele do que fica esquecido lá no fundo do banco. Aí chega um inspetor, que é o Silvino, é aquele inspetor que fica fiscalizando tudo, né? E o Sérgio fica perto desse Silvino, porque começa a se formar pequenos tumultos, e o Sérgio vai para perto de quem? Desse inspetor aí. Eram os pobres novatos que os veteranos sovavam a cacholeta fraternalmente. Ou seja, já como tem muita gente nova entrando, entre eles o Sérgio, os mais velhos já começam a folgar e intimidar nesse sentido, né? E o Franco é muito religioso, o Franco está sempre de penitência, né? Tira muitas notas ruins, mas já estuda no Ateneu há alguns anos. Várias vezes nessa tarde foi assaltado pela chacota impertinente do Barbário. O Barbário sempre em cima dele, né? O endemoniado caolho puxava minha roupa. Um inferno. Até que afinal o meu desespero estourou. E aí, numa noite, né? O Sérgio está num cantinho ali e o Barbário foi ali, viu ele e começou a rir do Sérgio. Não esperei mais. Estampei-lhe uma bofetada. Meio segundo depois, rolávamos na poeira engalfinhados como feras. Uma luta rápida. Repara então, o Sérgio mal entra, já está brigando, já está comprando inimigos aqui, né? E aí, claro, eles começam a avisar, o Silvino, o inspetor, está vindo aí, e o Barbário foge. E o Sérgio vê que está com a blusa toda coberta de sangue, o nariz está sangrando e tudo mais, né? E, enfim, mas não está aceitando, essa é a verdade. O Sérgio está tendo personalidade, não está aceitando, digamos, né? E o Sérgio vai fazer meio que um balanço futuro. Ó, era assim o colégio. O que fazer da matalotagem dos meus planos? Ou seja, tudo que ele imaginou do colégio não existe. Onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade que me intimidava, com os obscuros detalhes e as perspectivas informes escapando à investigação da minha experiência? Qual o meu destino? O Sérgio, então, está vendo que o colégio era um colégio exatamente de fachada. E aqui a gente nota mesmo que ele é exatamente o contraste do colégio. Ao mesmo tempo, oprimia-me o pressentimento da solidão moral. Porém, nada de protetor, dissera o Rabelo. Ou seja, ele está tentando uma amizade, alguém, mas ele fica sempre ressabiado, né? Ele pensa nas palavras do Rabelo. Se fazem de amigos, mas são aduladores, perversos, enfim, aquela coisa toda, né? E aí o Sérgio vai dizer que chamavam lá o banheiro de natação. Natação chamava-se o banheiro, construído num terreno das dependências do Ateneu, vasta toalha d'água ao resto da terra, 30 metros sobre 5. Então, grande aqui, né, a questão do banheiro, da natação, e diz que em certo ponto essa água cobre uma pessoa. E aí, claro, na hora do banho, vão quase todo mundo ali meio pelado, só com calçãozinho, trepada ao muro e meio escondida por uma moita de bambus e ramos de era, vinha Ângela, a camareira de Dona Ema, né, ver os banhos da tarde. Então essa Dona Ema é uma mulher muito sensual, a Ângela, a camareira, né, é uma mulher muito sensual, como diz o texto depois, fogosa, ela fica ali provocando, atirando beijinho pros guris, e os guris, né, pô, é basicamente a única menina ali, né? Enfim, a mulher, eles ficam, né, loucos com ela, né? E a divisão dos banhistas, de quem vai tomar banho ali, era feita em 3 turmas, né? Conforme a idade. E o problema é que às vezes as turmas iam se confundindo e o inspetor, o Silvino, não vê isso. De sorte que ficavam expostos os mais fracos aos abusos dos marmanjos. Mal tinha eu entrado, e ele vai sofrer isso, a sentir que 2 mãos no fundo prendiam meu tornozelo, o joelho.
A um impulso violento caí de costas. A água abafou-me os gritos, cobriu-me a vista. Senti-me arrastado. Num desespero de asfixia, pensei em morrer. Sem saber nada, vi-me abandonado em ponto perigoso. E aí quem vai salvar o Sérgio é o Sanches. Ou seja, tentam intimidar o Sérgio, afogar o Sérgio, né? Enfim, o Sanches vai lá e salva o Sérgio. Mas a consequência imediata do fato foi que forcei a repugnância que o Sanches me causava e me fiz toda gratidão para com ele e íntima amizade. O Sérgio não gostava desse Sanches aí, mas agora como ele salvou, uma espécie assim de procurar uma amizade agora. E aí procura o Sanches para tudo. No Ateneu formávamos a dois para tudo. E aí ele vai dizer, encontrei o Barbário. Tinha a face marcada pelas minhas unhas. Evitou-me. Ou seja, o Barbário agora fica meio de canto, né? E o que vai acontecer? O Sérgio vai deixando o Rebelo de lado, porque o Rebelo tem um mau hálito, né? Um bafo, que ele não consegue conversar exatamente, né? Premia-me a força das coisas, senti-me acovardado. Perdeu-se a lição viril de Rebelo, prescindir de protetores. Eu desejei um protetor, alguém que me valesse, naquele meio hostil e desconhecido, e um valimento direto mais forte do que palavras. Então o que acontece? Ele está procurando um amigo, uma amizade verdadeira. O problema é que as amizades do Sérgio são amizades ambíguas, a gente nunca sabe o que querem realmente. Ou seja, ele se aproxima e tal, e de repente, como diz o Rebelo, ó, desconfia. Fazem-se amigos adulões, mas são perversos, digamos assim. O Sérgio vai se mantendo meio que na média nas notas. Onde ele está mal, o Sanches vai lá, ajuda ele e tudo mais. Só que o Sérgio começa a ter repugnância pelo Sanches. Sanches foi se aproximando, encostava-se depois muito a mim. Fechava-me o livro dele e lia no meu. Ou seja, olha a técnica do Sanches de chegar próximo do Sérgio, enfim, para ter uma segunda intenção. Fechava o livro dele e lia no livro do Sérgio, para chegar mais próximo, bafejando-me o rosto com uma respiração de cansaço. Volvia-me novamente às expansões de afeto e a leitura prosseguia, passando-me ele o braço ao pescoço como um furioso amigo. Eu deixava tudo, fingindo-me insensível com um plano de rompimento em ideia, embargado todavia pela falta de coragem. Ou seja, ele deixa no primeiro momento, ver até onde é que está indo o Sanches, mas ele já está com a ideia de que vai romper essa amizade, né? E o Sanches não está sendo correspondido pelo Sérgio. O Sanches está num nítido ataque ali, né? O Sérgio não tem essa questão de corresponder. Notei que ele variava de atitude quando um inspetor mostrava a cabeça à entrada da sala. Ou seja, ele vai dissimulando aqui, né? Ele está próximo do Sérgio, aparece alguém, ele já se afasta. E o Sanches vai tratando o Sérgio assim como uma criança, né? E vai tentando o Sérgio no sentido sexual. Ele vai lá, fala, dá uma cantadinha no Sérgio, né? Era de uma extravagância original aquele Sanches. Hoje, ou seja, o narrador é adulto, né? Hoje o Sanches é engenheiro de uma estrada aqui de ferro no sul, um grave engenheiro, um cara sério, né? E aqui também essa parte é importante porque a gente tem claramente a ideia, cuidem, né? Quem é o narrador? O narrador é um narrador adulto que está rememorando os 2 anos que ele passou no Ateneu. Por enquanto a gente está vendo ainda o primeiro ano. Bom, aí o Sanches ele vai para cima de novo do Sérgio, né? O Sanches inventou uma análise dos Lusíadas, livro de exame cuja dificuldade não cessava de encarecer. É um livro difícil, né? Com algumas, por feito em poesia, os Lusíadas, o clássico do Camões, tem algumas frases em ordem direta, né? Depois dos dias de reserva, chegou-se de novo com uma segurança de possuidor forte. Ou seja, ele volta a carga para cima do Sérgio, mete pressão nele de novo. O meu companheiro era quase exclusivamente o Sanches, sempre juntos, eu e ele. Sabia-se no Ateneu que ele era meu explicador, supunham até que pago. Então, assim, não causa estranheza as relações entre os dois, porque alguns dizem, é um novato, ele de repente está até pagando, está complicado, não está se adequando bem, tem dificuldade nas matérias, né? Só que o Sanches é esperto, ele foge dos locais concorridos, onde tem muita gente ele sai, vai para lugar mais escuro, sem muita gente. E aí nós temos o ataque do Sanches. O Sanches chega a boca, né, enfim, no rosto do Sérgio, fala baixinho, dá uma cantada e o Sérgio se faz de louco, finge não ter ouvido. E a partir dali ele não procura mais o Sanches, ele rompe com o Sanches. Conveniências do ensino tinham feito dividir-se em 2 turmas a aula do professor Mânlio, e eu fora incluído na seção confiada ao Sanches como auxiliar idôneo. A consequência foi o que devia ser. Maltratado e condenado pelo ajudante, jurei vingança. Quando ele rompe com Sanches,
O que aconteceu? Mais adiante, dividiram-se 2 turmas. E tem os ajudantes, né? E aí ele foi confiado o Sérgio para o ajudante Sanches. E o Sanches, como foi, né? O Sérgio não quis nada com ele, agora começa a maltratar o Sérgio. O Sérgio jura vingança. Aristarco iniciara um curso noturno de cosmografia. Bom, uma vez, muito entusiasmado, o ilustre mestre mostrou-nos o Cruzeiro do Sul. Pouco depois, cochichando com o que sabíamos de pontos cardeais, descobrimos que a janela fazia frente não para o Cruzeiro do Sul, não para o sul, mas para o norte. Não atinamos. O Aristarco reconheceu o descuido. Não quis desdizer-se. Lá ficou a contragosto o Cruzeiro estampado no hemisfério da estrela polar. Ou seja, aqui reparem, né, o Aristarco erra. Enfim, até a questão dos pontos cardeais, enfim, o norte com o sul, mas ficou por isso mesmo, né? Os alunos conversam entre eles, mas de jeito nenhum contestar o Aristarco, né? O que mostra o poder absoluto dos professores na época. Imagina hoje em dia o que seria, né? Um professor erra, os alunos riem em sala de aula, né? Aí, como ele está estudando cosmografia, diz o narrador, eu tomei amor às coisas do espaço. E o Sérgio agora começa a descrever, digamos assim, uma descida ao fundo do poço. Essa é a verdade, né? Ele tem muita nota ruim, começa a ter castigos. Passavam junto de Aristarco ao sair para a tarefa penal de escrita. O diretor, arrepiando uma das cóleras olímpicas que em um momento para outro sabia fabricar, descarregava com o livro às costas do condenado. Reparem, o Aristarco via que o aluno estava meio mal de nota, batia com o livro nas costas, né? Agravante de injúria e escárnio a pena de difamação. O desgraçado sumia-se no corredor cambaleando. Então reparem, o professor aqui agride os alunos. E o que disse o Aristarco lá? Não, nosso sistema está tirando fora castigos corporais e tudo mais. Pô, acabou de bater com os livros nas costas do aluno, né? O aluno está mal. E mesmo quando não está tão mal assim, vamos supor assim, na média ou um pouquinho abaixo da média, o Aristarco vai lá e vem com palavra ofensiva. Em compensação, não havia expressamente punições corporais, como ele tinha dito lá na entrevista, né? E aí ele vai ler lá o que vão passar sobre o Sérgio, e ele vai dizer, o senhor Sérgio tem degenerado. Aristarco foi clemente, era a primeira vez, perdoou. Mas depois o Sérgio continuou a tirar notas ruins, né, e tudo mais, e o Aristarco não perdoou mais. Houve ainda uma terceira, quarta por diante. E aí o Sérgio começa a ficar sozinho, chorar bastante e tudo mais. Enquanto isso, o Sanches passa por ele sempre pressionando, sempre dizendo palavrões, pressão. Deixa estar, Sérgio, jurava entre dentes, que ainda hei de tirar a vergonha. Ou seja, aquela questão como disse, né, da questão do mais forte sobre o mais fraco, ou seja, a questão sexual ali, né, em cima dos adolescentes. Só que o Sanches não consegue, né? Mas aí quando o Sanches fica de vigilante, ele pega e começa a bater no Sérgio, dá chicoteada na perna do Sérgio, enfim, né? Havia na minha febre religiosa certo número de reservas, que pareciam o germe de futuro libertino, como dizem os padres mineiros. Eu não admitia a confissão, não pensava em comunhão, estranhava os exageros do culto público, votava antipatia aos homens, debatia nos padres. Qual é a devoção dele? Apenas a Santa Rosária, né? Então ele tinha uma pequena imagem num cartão dessa Santa Rosária, porque era a lembrança de uma prima dele que morreu, então ele guardava sempre aquela ali. E também a gente fica sabendo que o Aristarco, ele meio que entrava de surpresa em qualquer sala. Como ele não tinha, ele surpreendia, né? Professor, surpreendia discípulo e tudo mais, né? Por meio deste processo de vigilância de inopinados, mantinha no estabelecimento por toda parte o risco perpétuo do flagrante como uma atmosfera de susto. Então, a todo momento, ele está ali, né, querendo ver algum flagrante, alguma coisa nesse sentido. E às vezes o Aristarco vem também, né, e dá conselhos, xinga pelo cigarro, pelo lixo no chão, quem cuspiu nas paredes e tudo mais, quem molhou a privada. E o Sérgio vai contar um caso do Franco, né? O Franco, que é religioso e tudo mais, um dia ele aproveitou a hora vaga e foi tomar água de um poço no Ateneu. Só que a bomba do poço não funcionava. Aí ele começou a umedecer a bucha que aspira ali com xixi. Mas não é xixi que aparece, né? O termo é esse aqui, ó. Um líquido que Moisés seria capaz de obter no árido deserto, sem milagre mesmo e sem Horebe. Ou seja,
Só que esse poço também fornecia água para a lavagem dos pratos, digamos assim, né? E aí, claro, quando ficam sabendo, tem um horror no Ateneu. Aí o Aristarco chama o Franco, né? O Franco para no meio da sala, todo mundo olhando para ele e tudo mais, né? E os alunos pensam que comeram nos pratos lavados com água de xixi, por exemplo, né? Mas aí o Aristarco vai tranquilizar. Ficássemos tranquilos, estavam puros os lábios. Franco tinha sido surpreendido por um copeiro que o prendera e fora a bomba incontinente declarada interdita. E aí muita gente começou a duvidou e tudo mais, né? Não quiseram acreditar. E aí o Aristarco, o porco, bramia Aristarco, o grandíssimo porco, né? E aí como castigo vai ter que escrever muitas e muitas páginas aí, né? E o Franco escrevia muito assim, mas é um garrancho, fez calo nas unhas e tudo mais, nos cantos, né? E o Franco vai aceitando, digamos, a amizade do Sérgio. E o Sérgio vai se aproximando do Franco, né? E aí o Franco vai convidar o Sérgio para se vingar disso aí, se vingar do colégio. E ele conseguiu escapar da sala onde tinham colocado ele, né? E era de noite. E aí eles vão, o Franco vai junto com o Sérgio e tal, e o Sérgio vai seguindo. Que ia fazer o Franco? Onde ia ele? E eles chegam até onde ficava ali a natação, o banheiro, aquela tipo piscina ali, né? E tem um depósito de lixo, e o Franco vai ali e acaba pegando algumas garrafas. Diante da natação, Franco parou e me fez parar. A minha vingança! Eu ouvi que ele quebrava as garrafas uma por uma e começou a lançar então com maior sossego ao tanque. Reparem, está botando cacos de vidro quebrados dentro da piscina, digamos, do Ateneu, né? A minha vingança para o sangue? Sangue, acrescentou com um risinho seco. E aí o Sérgio, enfim, né, quando foi voltar, pulou o muro, mas quem é que vê ele, né? O Silvino, o inspetor. E aí o Sérgio diz, eu fui ali buscar umas frutas e tudo mais, né? Mas os dois vão para o castigo. Mais 8 páginas para escrever e tudo mais, né? Ao deixar o escritório, outra coisa me preocupava. Diz o Sérgio, ardia de remorsos. Tinha cacos de garrafa na consciência. A armadilha sanguinária de Franco obsedava-me como um delito meu. Ou seja, ele está junto, ele é cúmplice, né? Então o Sérgio pensa, vai ter muita gente que vai se machucar e o banho vai ser no dia seguinte. O que fazer? Denunciar o Franco de madrugada? Correr às escuras e abrir o escoador do tanque? Prevenir aos colegas pedindo que espalhassem, né? Enfim, tudo mais? Aí o que vai fazer o Sérgio? O Sérgio diz, voltei ao salão, tirei da gaveta a imagem de Santa Rosália, beijei-a com lágrimas, pedi conselho como um filho. Então, ele foi buscar, digamos assim, na religião, né, na adoração agora, uma saída para esse ato aí das garrafas. Aí o Sérgio vai até a capela, vai até o altar, começa a rezar que nem um louco, e só que ele pega no sono. Uma palmada acordou-me. Era dia. Ergui-me vexado, de camisola diante do Margal e de uma porção de colegas que miravam. Aí o que eles começam a dizer do Sérgio? Olha, ele é sonâmbulo, explicavam, né? E o Sérgio vai usar essa desculpa. E ele pergunta, que horas eram e tudo mais. E aí eles vão dizer, são 6 horas, né? A gente chegou do banho. E o Sérgio pensa, putz, e os cacos? E os cacos, gritei espavorido. Examinei os pés dos companheiros. Nas chinelas com que desciam ao banho não via sangue. Aí o que aconteceu, né? Ele deu sorte porque a água da piscina está suja, então deram ordem para tomar banho em outro lugar. E o Sérgio até acha que foi resultado da prece dele, da oração dele, que deu certo, né? Mas quando o Sérgio gritou cacos, os colegas acabam achando que aquilo ali é tontura do sono e tudo mais, né? Mas o Silvino chegou, opa, que caco é esse, né? Vem cá, Sérgio, o que aconteceu? Nova mentira durante a escapada dos sapotis da fruta. Uma garrafa que arremessei de mau jeito fizera-se em cacos contra o muro sobre o tanque. E aí o Sérgio acaba dizendo, eu fui lá, quando eu fui buscar essas frutas e tudo mais, eu arremessei uma garrafa de mau jeito, ficou em caco no muro e tal, e caiu no tanque, né? E aí o que vai dizer o Silvino? O Silvino vai dizer, então vou mandar um empregado lá varrer o tanque e tudo mais, para que ninguém se machuque. Só que quando o empregado varre o tanque, o empregado vai dizer, olha, tem muito caco para uma garrafa só, segundo disseram, né? Bom, então o Franco, né, é essa, digamos, amizade que o Sérgio tem, mas é uma amizade já também de vingança, de ódio, né? E
E o Sérgio vai começar a levar um pouco mais a sério a questão da religião também, não como ele falou ali, que dos padres e tudo mais, mas quando se rezava, ele ficava sério. Tinha muita gente que faz gracinha, que ri durante as rezas, né? E aí ele vai falar dos dias de saída também. Os dias de saída eram de 15 em 15, partia-se o domingo, depois da missa, voltava-se segunda-feira, antes das 9 da manhã. E aí vem um criado lá buscar o Sérgio, né? E efetivamente ruminando a mais séria das intenções. Afrontar uma entrevista franca com meu pai, descrever-lhe corajosamente uma situação no colégio e obter um auxílio para reagir. Ou seja, o que vai fazer o Sérgio aqui? Ele vai falar com o pai, conta tudo para o pai, o que está passando, as maldades e tudo mais. O pai ficou admirado e consternado. Daí o êxito completo da minha entrevista. Dias depois no colégio eu era pequeno potentado. Ou seja, o pai vai lá, fala com a Aristarco, o que vai acontecer agora com o Sérgio? O Sérgio, de certo modo, vai ser um protegido ali. Depois dessa conversa, ele vai ganhar mais liberdade. E aí teve um dia que tem um tumulto, né? E tal, e aparece um homem cheio de sangue. E o Aristarco, pá, peguem, né? E aí diz assim, ó, matou, ele matou alguém, gritavam da copa, pega o assassino. E esse homem da faca aí quer fugir, mas os alunos fecham ele em roda, né? E aí quando abrem para ele passar, mas ele foge, mas depois ele cai, porque quem é que vai derrubar é o Bento Alves. Personagem novo agora. Era o Bento Alves. Com uma das mãos, o bravo colega oprimia a cara do sujeito ao solo, ralando na areia, com a outra, por um prodígio de vigor, imobilizava o braço armado. E agora o Bento Alves vira, assim, digamos, o herói do Ateneu, né? E os alunos amarram esse cara, esse assassino aí. Era criminoso, dizia-se, mas de que crime? Dentro de alguns momentos o colégio inteiro sabia. O homem da faca era um dos jardineiros do Ateneu. E durante o jantar enfrentava-se de razões com o criado da casa de Aristarco e o matara. Havia algum tempo que disputavam os dois a primazia do coração de Ângela, a camareira, uma terrível pendência. Então, numa disputa por mulher ali dentro, teve uma morte dentro do Ateneu. Ângela tinha cerca de 20 anos, lembrem da camareira que arremessa beijinhos pros guris, né? Parecia mais velha pelo desenvolvimento das proporções, grande, carnuda, sanguínea e fogosa, como diz o texto, né? Bom, e depois dessa façanha do Bento aí, que é o herói, digamos assim, ele meio que sumiu, né? Ele fazia as aulas superiores, ele era, na verdade, um cara respeitado. Deixa eu ligar o computador aqui que está quase indo a bateria. Ele era um cara respeitado pelos mestres, né? Pelos discípulos dele. E os fortes, como diz ali, constituem realmente uma fidalguia de privilégios no internato. Sendo forte, tu vai longe no Ateneu. Bom, e esse Alves aí ele é muito na dele, assim, como diz o texto, ele não alardeava de forte, evitava disputas, não jogava o pulso à queda de braço, preferia exercitar-se a ginástica sem espectadores, sem ninguém olhar, ficava na dele, evitava tumulto. Felizmente o barulho da entrada para o Ateneu de um moço célebre veio modificar a odiosa voga. Quem é que surge? Esse Nearco da Fonseca, pernambucano de ilustre estirpe. E esse pai do Nearco aí é um político conhecido, o menino, filho dele, o Nearco, é inteligente, só que ele vem com uma fama de grande ginasta. E aí todo mundo fica olhando, é o melhor ginasta do mundo, aquela coisa toda, né? Daí ele vai para os aparelhos de ginástica e não faz nada demais, faz coisas simples. E ele se apresenta e os alunos começam a olhar, tá, cadê o cara bom, né? Enfim, e o Aristarco percebe que, enfim, né, que ele é ruim. Os alunos também percebem o Aristarco olhando para eles, né? E aí os alunos começam a bater palma, exatamente, né? Tipo, ó, que legal, realmente o cara é bom, enfim. E o que tem ali, né? Ou seja, nós, os alunos, compreendemos delicadamente. Estava ali o respeitável pai de um colega, ou seja, não está ali o grande ginasta, mas o filho de um grande amigo do Aristarco. Então tem que ser protegido, tem que bater palma para ele, né? Bom, aí nós temos o Grêmio Literário Amor ao Saber, tudo é hipocrisia, né? O Aristarco aqui é a síntese da corrupção, né? Tudo hipócrita, né? O Grêmio Literário Amor ao Saber, instituição recente, seria o verdadeiro teatro dos seus soberbos alcances do Nearco, né? Porque o Nearco falava bem, filho de político, argumentava, o Sérgio vai ali como ouvinte. O Grêmio Amor ao Saber tomou a si em posse exclusiva como um orgulho. Não faltavam, entretanto, poetas, jornalistas, polemistas, romancistas, né? Enfim, críticos, folhetinistas. A sociedade tinha o seu órgão, que era o Grêmio.
Bom, a maior utilidade do Grêmio para mim, diz o Sérgio, era a biblioteca. Uma coleção de 500 a 600 volumes e tudo mais, né? E o Bento Alves era o bibliotecário daí. E aí ele força, né, digamos assim, a questão toda de ir para a biblioteca e tal, ele está no Grêmio, e aí ele começa a ter uma amizade com o Bento Alves. E o Sérgio estima o Bento, e o Sérgio olha para ele assim como um cara forte, o Sérgio fica meio afeminado, de forma feminina, como diz, né? E o Bento vai escolhendo as obras para o Sérgio, enfim. No recreio não andávamos juntos, mas eu via de longe o amigo, atento, seguindo-me o seu olhar como um cão de guarda, soube depois que ameaçava torcer o pescoço a quem pensasse apenas em me ofender. Então o Bento Alves começa a proteger o Sérgio aqui, né? E aí o Alves fala da família no Rio Grande do Sul, das irmãs e tudo mais. Só que aí, claro, começam a passar pelo Bento Alves, começam a ver que o Bento Alves está muito próximo do Sérgio. Aí pergunta para o Bento Alves, e aí, quando é que vão ser as bodas? Como é que vai ser o casamento? E o Bento não aceita, procura o Malheiro, vai lá e marca um encontro, né? Enfim, para lutar com ele, um duelo com ele, né? E o Sérgio está notando isso aí. Tanto é que o Sérgio recebe uma carta do Bento Alves. Estou preso. Antes que te digam que por alguma indignidade, previno. Eu estou preso por ter dado uma lição no Malheiro. E aí, enfim, né, o Franco depois vai acabar contando como é que foi essa briga entre os dois e tudo mais. O Malheiro estava sem sentido, o Alves foi ferido com um golpe no braço e tal. E aí o Aristarco chega nos dois e pergunta o que aconteceu, né? E os dois se recusam a dar explicações. Havia o gênio inventivo no Ateneu, esperanças de riqueza por alguma descoberta milagrosa, né? O Sérgio diz que inventa o telégrafo, o martelinho, que é tantas pancadinhas, tal letra, tantas mais, tantas menos, tais letras, ou seja, sistema de cola, né? E essas pancadas começam e os estudantes ficam rindo. E os professores começam a notar, né? Opa, aquilo ali não é algo normal. E aí o inspetor, aquele o Silvino, fica atento, começa a implicar e tudo mais. E aí os professores vão examinando as classes, começam a ver que tem bilhetinho ali também, né, de cola e tudo mais. De mão em mão, como as epístolas, corriam os periódicos manuscritos e os romances proibidos, ou seja, então os livros mais ardentes, mais picantes, mais proibidos ali também estavam correndo no Ateneu por baixo dos panos, né? E aqui a gente já está chegando nas férias. E aí, quando chega nas férias, os alunos ficam mais agitados, começa boato aqui, briga aqui, chegada do Natal. As provocações no recreio eram mais frequentes, oriundas do enfado. Irritadiços todos como feridas, os inspetores a cada passo precisavam intervir em conflitos. E aí começam a provocar o Rômulo, que é o novo personagem aqui. O Rômulo é um gordinho, e ele chamam ele de Mestre Cook, pela questão da culinária, está sempre comendo, né? Rômulo era simplesmente, completamente o confeiteiro das esperanças doces de Aristarco. Por quê? Porque é um guri de boa família e tudo mais, né? Significava bem o que se diz de um bom partido. E o Aristarco, a gente já conhece um dos filhos do Aristarco, aquele republicano. E o Aristarco tem uma filha também. E pensa no Rômulo como um genro ideal, ainda por cima bonachão e pacato. E essa filha, né, do Aristarco, aí ela se acha e tudo mais, é muito magrinha, né, a Amália, e ela fica achando que o Ateneu tá todo afim dela e tudo mais, né. O Aristarco, então, ele é louco pela banda do colégio, a banda tinha casa própria, um professor bem pago, e o Rômulo, ele toca nessa banda. E tudo ali no Ateneu a gente sabe que é motivo para provocação. E quando alguém provocava o Rômulo, ele ia para cima, batia, não aceitava. E aí o Rômulo tá tocando e a gurizada tá vaiando. E a uma das vaias, eu, Sérgio, estive presente. O Rômulo me olhou e me marcou. E aí, lá foi o Rômulo para cima, né, digamos, do Sérgio, né. Então, seu cachorro, diga-me aqui se é capaz quem é mestre Cook. Aí o Sérgio diz, deitei bravo. O Sérgio também é muito metido, né, essa é a verdade. Ele tá sempre nos mostrando que é um cara mais fraco, enfim, mas ele não aceita a provocação, né. Deitei bravura, o que diz o Sérgio? Mestríssimo Cook, gritei-lhe a barba. Não sei bem do que houve, quando dei por mim estava estendido embaixo de uma escada. Entraram-me na cabeça 3 pregos que havia nos últimos degraus. Ou seja, o Sérgio não aceita, ele apanha, mas ele não aceita, né? Essa é a verdade. Aí chega o dia dos exames,
E no Ateneu também tem alguns alunos que têm bolsa, né? Alunos gratuitos ali, né? Escolhidos, digamos, para fazer o papel da caridade. Em retorno, os professores tinham a obrigação de os fazer brilhar, porque caridade que não brilha é caridade em pura perda. Bom, aí a gente fica sabendo que alguns, claro, né, alguns alunos passam, outros reprovam, e a gente entra agora no segundo ano do Ateneu. E aqui a gente já vê a passagem do tempo, né? No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me no outro aspecto. Conhecer o interessante, com as seduções do que é novo. E agora, claro, o Sérgio não é mais um novato, o Sérgio já está no seu segundo ano. Vão entrar alguns novatos, os passeios, disse ele, começam a ser melhores, eles vão até um passeio na montanha, comem, aí na volta ganham uma espécie de descanso. Só que o Aristarco, ele acaba dizendo que achou um papel assinado por uma tal de Cândida, e era um poema meio pornográfico, digamos assim, né? E aí ele diz, ó, eu vou saber quem é que produziu, quem escreveu esse poema, e quem estiver junto também vai ser punido. E aí, no caminho da biblioteca, o Sérgio fica frente a frente com o Bento Alves. E diz, as simpatias do excelente companheiro não tinham diminuído. Mas, durante as férias, né, ele fora ver-me em casa, travando relações com a minha família. Só que durante o mês de janeiro eles não se viram, né? E durante os primeiros dias do ano, poucos alunos chegados, ficávamos horas inteiras em companhia. E aí o Bento Alves acaba contando que uma das irmãs se casou, né? Só que ele muda o comportamento. O Bento Alves vai para cima do Sérgio, bate no Sérgio. Andavam assim as coisas, em pé de serenidade, quando ocorreu a mais espantosa mudança. Não sei que diabo de expressão notei no semblante. De ordinário tão bom. Desvairimento completo. Apenas me reconheceu, atirou-se como fizera Rômulo igualmente brutal. Rolamos ao fundo escuro do vão da escada. Derribado, contundido, espancado, não descurei da defesa. Bom, então aqui, mais briga, né? E aí os dois lutaram e tudo mais, e o Bento sai meio de fininho, ninguém vê ele, e o Aristarco veio sobre mim, que explicasse a briga. Eu estava como adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros. Respondi-lhe com violência. E aí o que vai dizer o Aristarco? Insolente, rugiu o diretor. E aí o Aristarco ergue o Sérgio, né, e grita, desgraçado, desgraçado, torço-te o pescoço, bandalhozinho imprudente, confessa-me tudo ou te mato. Em vez de confessar, segurei-lhe o vigoroso bigode de Aristarco, fervia ainda a excitação do primeiro combate. E claro, né, o que ele faz? Ele puxa fios de bigode do Aristarco. E o Aristarco fica muito indignado. Sérgio, ousaste tocar-me. Fui primeiro tocado, repliquei fortemente. Criança, feriste um velho. Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. Fui vilmente injuriado, disse. Ah, meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai, e os parricidas serão malditos. Bom, aqui outra caricatura do Aristarco, feita pelo próprio Raul Pompeia. Parece o bigode ali, a bigodeira. Bom, o Sérgio fica muito triste, né, com ele mesmo, começa a chorar. E aí o que ele pensa, o Sérgio? Eu vou ser expulso. Não tem volta, né? Porque o Bento, enfim, né, não bateu, não puxou o bigode, só saiu. Eu não, eu fui agressivo com o diretor, o dono da escola. Eu fui lá e puxei os bigodes, né? O que diz o Sérgio? Esperei um dia, 2 dias, 3, o castigo não veio. Eu disse, ué, por que não veio? Soube que Bento Alves despedira-se do Ateneu na mesma tarde do extraordinário desvario. Então Bento Alves sai do colégio. Acreditei algum tempo, reparem, um tempo de criança ainda, que a minha impunidade era um caso especial do afamado sistema das punições morais e que Aristarco delegara ao abutre da minha consciência o encargo da sua justiça e desafronta. O que pensava o Sérgio quando era piá, digamos assim, criança, né? Bom, o que aconteceu? Ele não me expulsou, não veio o castigo, porque ele deixou assim, a consciência do Sérgio vai falar mais alto e tudo mais. Hoje, adulto, o que diz o Sérgio? Penso diversamente. Não valia a pena perder de vez 2 pagadores prontos. O Bento pagava, o Sérgio pagava. Só pela futilidade de uma ocorrência desagradável, não se duvida, mas sem testemunhas. O caso morreu em segredo de descrição, encontrando-nos eu e o diretor num conchavo bilateral de reserva como se nada houvesse. Ou seja, aqui de novo a questão, né? O Bento saiu. E o diretor não quer perder um bom pagador como o Sérgio. Então, mesmo um bom pagador,
que arranque os fios do bigode, bata no próprio diretor, pode ficar. Então reparem como o Aristarco é a síntese da corrupção aqui, né? O dinheiro fala mais alto. E aí o Aristarco volta para aquele caso do poema, enfim, né? Quer saber quem escreveu aquele poema de pouca vergonha, e ele descobre. Aí ele chama o Cândido, né? Levante-se, senhor Cândido Lima. Apresento-lhes, meus senhores, a senhora Dona Cândida. Levante-se, senhor Emílio Tourinho. Este é o cúmplice, meus senhores. E aí o Aristarco estava infernizado com isso aí, né? Para descobrir quem é que era o poeta, acha mais uns 10 cúmplices, dá castigo, né? E aí teve uma espécie de revolução da goiaba também, né? Da goiabada, porque a comida do Ateneu não é ruim, mas começou a ter muita repetição de prato, e os alunos começam a, né, a mesma coisa sempre. E aí o Aristarco chega lá, abraça os alunos, diz assim, por que vocês não fizeram uma representação por escrito? Ó, não vou castigar ninguém, tudo mais, né? Eu também fui enganado por quem fazia comida, aqui no Ateneu não há misérias, a verba para comida é boa e tudo mais, e os alunos vão lá e aplaudem o Aristarco. Sabe jogar para a torcida também o Aristarco, né? Bom, surge um novo amigo do Sérgio, que é o Egbert. Conheci pela primeira vez a amizade. A amizade do Bento Alves fora verdadeira, mas do meu lado havia apenas gratidão. Do Egbert fui amigo. Então o Sérgio vai iniciar aqui, digamos, uma terceira relação mais marcante, até uma quarta, né? E esse Egbert é o aluno que o Sérgio passa mais tempo, se envolve mais profundamente, né? Uma relação um pouco diferente, porque agora é uma relação mútua. Então entre eles não havia um protetor e um protegido, os dois eram basicamente iguais, digamos assim, né? Eu, por mim, positivamente adorava e julgava perfeito, era elegante, destro, trabalhador, generoso. O Sérgio basicamente vê no Egbert um outro Sérgio, digamos assim, né? Aí os dois ficam inseparáveis no recreio. A companhia do Egbert ultimava a situação e o estudo era uma festa. E aí a dona Emma vai lá, fala com o Sérgio, né? Pô, olha só, Sérgio, há 2 anos atrás tu era um menininho de cachos, já cresceu, né? E de volta ao Ateneu senti-me grande, crescia meu peito indefinivelmente, como se me estivesse a fazer homem por dilatação. Então aqui ele vê também essa questão toda de olhar o crescimento dele, a transição. Mas uma coisa apenas, olhava agora para Egbert como uma recordação e para o dia de ontem. Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade. Ou seja, parece que aqui o Sérgio precisava dessas amizades mais fortes, mais vivas, mais intensas, né? E como ele não conseguiu isso junto desse Egbert, a coisa foi, digamos, né, esfriando e ele vai meio que largar o guri. Aí o Sérgio tem que estudar os Lusíadas, pus-me a pensar nas primeiras leituras de Camões, nos Sanches, nos banhos de natação, na maneira de rir da Ângela, no criado assassinado, no processo do assassino que fora julgado havia pouco. Ou seja, que ele faz uma espécie de balanço, né? Continuava cordialmente com o Egbert. Parecia-me, entretanto, a sua amizade agora uma coisa insuficiente. E o Sérgio agora, ele está no seu 2º ano, ele vai ser transferido, ele vai para o dormitório dos caras maiores. E acaba distanciando ele do Egbert, que é um calouro, né? E lembra que o próprio Aristarco dizia que com os calouros, com os novatos, ele tinha, né, enfim, um cuidado maior. E o Sérgio agora foi transferido para o dormitório dos maiores. E começa a haver a manha dos maiores também, né? A distribuição das famílias, por aproximação, a questão toda da fidelidade entre eles, né? Não podia ser traidor ali. Tinha também, eles ficavam muito indignados com as tentativas de sedução, já não tinha essa questão ali, né? Exigiam juramento de segredo para passar adiante uma história que tinham, por sua vez, jurado não contar a ninguém. Então, até os códigos entre eles, ali, os juramentos. Com o tempo, vinha descobrir que uma camarilha de espertos conseguira sofismar alguns paus da grade da última janela, 3 ou 4 leitos além do meu, e passavam de noite, quando o silêncio se fazia, a tomar fresco no jardim do diretor. Bom, o que acontece então? Eles tiravam aqueles paus da grade, botavam ali cobertas amarradas e desciam até o jardim para ficar ali curtindo a noite, enfim, tomar um ventinho, algo mais fresco ali, né? Preferiam as noites escuras
que tem mais estrelas e mais segredo, e preferiam as noites de chuva, que em questão de fresco são decisivas. Desciam por uma corda de lençóis torcidos e voltavam às vezes como pintos, mas sempre refrescados, o que dá a entender bem que é um local fechado ali, o Ateneu, muito calor, né? Bom, e aí eles não passeavam mais de 2 por noite, né? Enfim, um passeava e o outro fazia segurança, se acontecia alguma coisa chamava, né? Veio-me uma noite a tentação violenta de espalhar o segredo por todos, trair merecidamente aos traidores. E aí o Sérgio vai fazer a sacanagem de ficar acordado até tarde, e o Sérgio quer pregar uma peça no Rômulo, né, no Gordinho, e aí que é o preferido do Aristarco, o bom genro, o bom partido. Estava de sentinela o companheiro, enquanto que o Rômulo desceu, ficou lá no pátio, né, que recolocava a grade, até que um aviso do quintal pedisse corda. E aí o que faz o Sérgio? Ofereci-me para substituí-lo, e o colega foi dormir. Com o sangue frio das boas vinganças, sem a menor pressa, evoquei a memória da afronta que me devia Rômulo. Pensa no que o Rômulo tinha feito, né? Era justo. Recolhi pouco a pouco a corda de lençóis, firmei forte as barras da grade e fui dormir. E deixou o Rômulo lá embaixo. Chovia a potes. O que acontece, né? O Rômulo tá que nem um louco lá tentando subir. Não tem, né? Não tem ninguém ali. No outro dia apareceu o Gorducho entanguido, encatarrado, furibundo, em chinelos sem meias, calças, camisas de náufrago, todo molhado, miserando, cercado pelo espanto de todos e pela galhofa, todo mundo folgando nele. Passar a noite sob a janela pedindo misericórdia ao sarrafo impassível, toda a noite inundado pelo aguaceiro, até que ao romper do dia, o Aristarco, imagina, o Aristarco foi achar no lastimoso estado. A noiva, que é a filha do Aristarco, né, não viu que acordava tarde. O sogro atinou espertamente com a aventura. Bom, aí, enfim, né, o Sérgio está se vingando. Aí o Sérgio vai visitar o Franco está doente, né, o médico, chamado de Aristarco, viera 2 vezes. E no dia seguinte, um domingo, alegre, Franco estava morto. Então, mais um personagem morrendo aqui, né. E aí um dia o Sérgio desmancha a cama, como diz ele, né, caiu dos lençóis um cartão, uma gravura, Santa Rosália, a minha padroeira desaparecida. Então o Sérgio reencontra aqui a santa dele, né. Pouco tempo depois, o Ateneu estava em festa. Preparava-se a solenidade da distribuição bienal dos prêmios. Alguns discípulos tinham prevenido ao diretor, guardavam-lhe uma surpresa, a oferta de um busto de bronze. Reparem a que ponto chega o puxa-saquismo dos discípulos. Mandaram fazer um busto de bronze do Aristarco. Enfim, né? E cobriram de lona o pátio central, para abranger, imagina, né? Para botar na sombra mais de 4.000 pessoas. Porque imagina, 300 alunos, mais pai, mãe, vô, irmão, amigo, tio, enfim, né, é muita gente. E ali botaram as arquibancadas, na arena central expandia-se um tapete pardo de flores claras, em parte da arquibancada convenientemente disposta alinhavam-se as cadeiras, um dos 2 lados do tapete ondeava-se em 4 degraus para um longo estrado. Erguia-se ali um trono, sob um dossel para a princesa regente. Os convites tinham sido distribuídos largamente pela cidade. Às 11 horas era difícil circular no Ateneu. A festa começava às 2. Bom, a princesa Sereníssima, com Augusto esposo, o conde D e a princesa Isabel, chegou pontual às 2 horas, acedendo ao convite que recebera primeiro que ninguém. Reparem que o Aristarco sabe jogar com a torcida, né? E aí surge o Aristarco discursa muito. Reparem o que ele vai dizer, né? O educador é como a música do futuro, que se conhece em um dia para se compreender no outro. A posteridade é que havia de julgar. E aí começa a ter algumas peças, né? Enfim, seguiam-se algumas peças da banda do Ateneu e os hinos escolares. E aí surge o Venâncio, lembra aquele professor puxa-saco, né? E alguém puxa na hora um cordão e surge o busto do Aristarco em bronze ali. Só que o Venâncio ele começa a falar muito do busto, e não do Ateneu, do busto do Aristarco, mais do busto do que do propriamente o Aristarco, mais da coisa em concreto, em bronze, ali, do que propriamente o cara humano, né? E sacando da tribuna a esplêndida coroa de louros, que ninguém vira, colocou-a sobre a figura. Aristarco caiu em si. Bom, o que faz? Pega ainda uma coroa de louros e coloca em cima do busto de bronze, né? Referia-se ao busto toda a oração encomiástica de Venâncio. Nada para o Aristarco. E o Aristarco teve ciúmes. Mal acabou de falar o professor, viu-se Aristarco levantar-se e atravessar freneticamente o espaço atapetado,
arrancar a coroa de louros ao busto, louvaram todos a magnanimidade da modéstia. E agora, né, o Sérgio começa a falar um pouco mais da Dona Ema, da mulher do Aristarco, tão boa no seu carinho de enfermeira, de mãe. Aqui nós temos também uma caricatura, né, a Dona Ema com os carinhos excessivos de mãe, aqui é o Sérgio. E aí o Sérgio fica doente, detalhe, a família do Sérgio está toda na Europa, né, enfim... E também já estamos nos aproximando do final do ano, então vem muito pintor, tem a questão da manutenção, tem poucos alunos, porque as famílias pegam os filhos, né, para viajar. Certa manhã descubro no corpo um formigueiro de pintinhas rubras. Aristarco fez-me recolher na enfermaria, um prolongamento de sua residência para os lados da natação. Veio o médico mesmo do Franco, não me matou. Dona Ema para mim foi o verdadeiro socorro. A senhora não deixava a enfermaria, vigiava-me o sono, as crises de delírio, como uma irmã de caridade. E aí o Sérgio gosta da presença da Ema mais do que a própria mãe, que está afastada, está na Europa, né? E enquanto isso, a Dona Ema vai sendo a mãe do Sérgio até com certos excessos. Sentava-me à cadeira, tornava-me ao colo, acalentava-me, agitava-me contra o seio como um recém-nascido, inundando-me de irradiações quentes de maternidade e de amor. E como é que acaba isso aí? E tudo acabou com um fim brusco de mau romance. Um grito súbito fez-me estremecer no leito. Fogo! Fogo! Abri violentamente a janela. O Ateneu ardia. As chamas elevavam-se por cima do chalé na direção do edifício principal. O que acontece então? Começa um fogo no Ateneu. Não tem muitos alunos, né? Cerca de 300, deve ter uns 50 ali. Está em manutenção. O Sérgio está porque a família foi para a Europa. E entre os reclusos das férias contava-se um rapaz matriculado de pouco Américo, vinha da roça, mostrou-se contrariado desde o primeiro dia. Chegou a fugir do Ateneu, mas o pai, enfim, outras pessoas trazem de volta, né? E ardia efetivamente o Ateneu. Cuide então este Américo aqui, porque ele que foi o responsável por tocar fogo no Ateneu. E aí, como os empregados, a maioria já estavam de férias, né? Fui achar Aristarco no terraço lateral, agitado, bradando pelas bombas de água que estava perdido, que aquilo era sua completa desgraça. E aí o pessoal até dali, né, da volta, o povo vem ajudar, só que tinha muita madeira das arquibancadas que eles fizeram ali, e o fogo começa a se alastrar de uma forma gigante. O jardim era invadido pela multidão, o bairro inteiro concorria, vociferavam lamentações, clamavam por socorro. Quando as bombas de água apareceram, desde muito tinham começado os desabamentos. A frente do Ateneu apresentava o aspecto mais terrível. Dizem que foi proposital. Alguns suspeitavam de Aristarco e aventuravam considerações a respeito das circunstâncias financeiras do estabelecimento e do luxo do diretor. Lembra que tem até no Cortiço tem um incêndio, o João Romão tinha posto um seguro, pode ter a mesma relação aqui também, né? Depois de algumas horas de sono, voltei ao colégio. O fogo abatera, parte da casa tinha escapado. O incêndio fora propositadamente, de forma proposital, lançado pelo Américo, aquele menino rebelde, que para isso rompera o encanamento do gás no saguão das bacias. Desaparecera Américo depois do atentado. Também desaparecera igualmente durante o incêndio a senhora do diretor, a Dona Ema. Dirigi-me para o terraço de mármore do Outão. Lá estava o Aristarco, tresnoitado, o infeliz. Em redor do diretor, muitos discípulos tinham ficado desde a véspera inabaláveis e compadecidos. Lá estava. Em roda amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos, enormes cartas, murais em tiras, queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas. Ou seja, aqui até tem essa questão de como ficou o Ateneu ali, né, todo destruído, tem ali um globo ali no chão, enfim. E como é que termina o Ateneu? Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente, a pergunta que o Raul Pompeia faz, que o Sérgio faz, né, o narrador, puras recordações, saudades talvez se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo funeral para sempre das horas. Muito bem.
Bom, no final aqui, então, termina com esse incêndio, né? E o Sérgio levanta essa hipótese. Será que foram saudades verdadeiramente, né? Porque foi um tempo ruim para ele ali, né? Tem coisa boa no meio, claro, porque sempre essa questão da infância, das descobertas, né? Mas teve muita coisa ruim dentro desse colégio aí. E aqui, lembrar só que o Raul Pompeia, ele acabou cometendo suicídio no Natal, em pleno 25 de dezembro de 1895. Ele se matou com um tiro no coração e ele era um nacionalista que teve muitas brigas políticas com alguns caras, inclusive com o Olavo Bilac, que acusou ele de ser um homossexual, digamos assim, né? E aí, exatamente porque ele via nessa questão do Sérgio os traços biográficos do Raul Pompeia. E fica aquela ideia, enfim, né, da corrupção, da lei do protecionismo, da homossexualidade no Ateneu. E aí diz o seguinte, a notícia: e ao Brasil declaro que sou um homem de honra. Essa é a carta que deixa o Raul Pompeia. E, enfim, né, comete o suicídio 25 de 12 de 1895, ok? É isso aí. Esse é o Ateneu.